Olá, bem-vindo a mais uma Terça Teológica. Estamos nessa caminhada sobre os solas da Reforma Protestante. Estamos aqui com o nosso irmão Yuri, presbítero da nossa igreja. Obrigado pela sua presença e participação. Já vimos alguns solas e hoje veremos um extremamente especial, que é o sola fide, como diz Lutero, né? É a doutrina pela qual a igreja ou se sustenta ou cai, né? E o que seria o sola fide? Bom, a fé talvez seja o termo bíblico, digamos assim, mais deturpado hoje em dia. Eu lembro de uma propaganda de casa de apostas que dizia que enquanto tiver 99%, enquanto tiver 1% de chance, haverá 99% de fé. Ou seja, fé virou um sinônimo de acreditar em alguma coisa que vai dar certo. Uhum. Eu tenho fé que amanhã eu vou fazer não sei o quê. Eu tô acreditando que isso vai acontecer. Uhum. A gente vê biblicamente que isso não se sustenta de nenhum modo, assim. A questão da fé dos reformadores era a questão, mais uma vez, de como a gente... Não é como a gente alcançar a salvação, mas qual é o meio da salvação. A gente entendeu que foi pela graça de Deus, que Ele derramou essa graça sobre nós, e aí o que eu faço agora? É a resposta com fé à salvação que Cristo nos dá. Uhum. E aí a fé seria confiar no sacrifício de Cristo como aquele que me tirou do meu pecado, que me tirou da condenação do pecado e que agora eu vivo para Ele. Ou seja, colocar a fé em Cristo, não é só acreditar que Ele existiu, mas é acreditar que Ele veio ao mundo, morreu no nosso lugar, e aí sim Ele me tira, me justifica dos meus pecados e me tira da condenação. Legal. Um texto muito importante para o sola fide é de Romanos 3, versículos 21 em diante, quando vai mostrar essa ideia da justificação, né? Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Agora, o fato interessante é que a Igreja Católica, ela também crê nessa verdade, né? Que a justificação é pela fé, mas não é pela fé somente, né? Como já temos dito anteriormente, a Igreja Católica sempre havia mais alguma coisa acompanhando a fé, né? De repente, boas obras, né? As indulgências, sempre alguma ação do homem para corroborar com essa fé. E os reformadores vieram dizer o seguinte: não, né? Essa justificação somente pela fé é somente em Cristo Jesus. Só Ele pode proporcionar essa alteração, né? Só Ele pode nos entregar a verdadeira fé. E o belo disso é que o próprio Deus, o texto de Romanos 3 vai dizer, né, que Ele entregou o seu próprio Filho como um sacrifício, né, como propiciação pelos nossos pecados. Então nós percebemos que a obra redentora, a salvação em Cristo Jesus, ela não apenas foi um plano eterno, foi um plano eterno executado por Deus em Cristo Jesus, para que tenhamos um local seguro para depositar a nossa fé, né? Então não foi, como dizem, né, a fé não é um salto no escuro, né? É certeza, é convicção daquilo que Cristo Jesus realizou em nosso lugar. E talvez a palavra falou convicção e talvez confiança seja essa a palavra. A confiança de que o sacrifício de Cristo é poderoso e atua sobre a minha vida. Esse é o ponto chave. Isso que tu comentou é importante da questão de quase nenhuma religião diria que tu não precisa de fé para ser salvo. Sim. Mas o problema é o que se adiciona a essa fé. Qual é a minha participação nisso? O que eu posso fazer para adicionar nessa fé para que eu seja salvo? O que o sola, justamente, é somente a fé, é justamente isso, para dizer que a única coisa que nos... eu gosto muito do que o Berkhoff usa o que ele diz que a fé é, ele diz que é um órgão de apropriação. Ou seja, é como se a gente se apropria da salvação através da fé. A salvação é pela graça através da fé. É essa forma de a gente alcançar essa graça e de confiar no sacrifício de Cristo mesmo. Como a gente falou antes, não é confiar apenas que Ele veio e existiu, mas botar o nosso fundamento da nossa salvação no próprio Cristo. Legal, legal. E a gente precisa olhar a abrangência da obra de Cristo Jesus para que essa fé seja um firme fundamento da nossa salvação, né? Porque Cristo Jesus, ele não apenas brotou do nada, já foi para a cruz e morreu e pronto, né? Não, né? Todo o ministério de Jesus Cristo faz parte
daquilo que ele proporcionou para nós, né? A sua encarnação, a sua vinda de forma miraculosa, fazendo-se homem, passando por todas as fases de um ser humano. Isso é chamado do ministério, a parte da humilhação de Cristo Jesus, a sua própria ideia de encarnação, né? de Deus se fazendo um homem, né? Sendo a sua majestade para se fazer homem, a sua própria rejeição, que os seus discípulos o rejeitaram, o traíram, o negaram, e o ápice desse acontecimento é a sua crucificação, onde ali foi evidenciado o momento pelo qual Cristo Jesus nos substitui, né? Toma sobre si os nossos pecados. Mas depois da humilhação vem a exaltação. Cristo Jesus, ele não foi vencido pela morte, ele venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou, né? E isso evidencia a sua autoridade, evidencia o seu reinado, evidencia o seu poder, a necessidade de que a mediação é única e exclusivamente através dele, de Cristo Jesus, né? E consequentemente, essa realização é o cumprimento do que era dito, anunciado, esperado no Antigo Testamento, né? Então tudo se converge, tudo se volta para a pessoa e obra de Cristo Jesus. E consequentemente, diante dessa obra perfeita e maravilhosa, a ideia de ter fé não é uma ideia de assim, eu creio em Cristo Jesus e beleza, né? Eu já sou salvo. Muitas pessoas acham que só ter fé basta, né? E a palavra de Deus vem dizer que até os demônios creem e temem, né? Então, o ato da fé em si, ela não é suficiente. Justamente porque, como você introduziu, né? A fé hoje em dia tornou-se algo banal, né? Eu tenho fé que amanhã vai chover. Eu tenho fé que eu vou pagar minhas dívidas. Eu tenho fé que Cristo Jesus pode me salvar. E ter fé não é algo banal, assim, é algo extremamente mais profundo. Eu queria voltar só um pouquinho no ponto que tu comentou, depois a gente cai nesse de novo, que é a questão de, quando a gente crê na obra de Cristo, a gente precisa comprar o pacote completo. Exato. É o pacote completo desde a encarnação, e se a gente aumentar ainda, desde a criação até a morte e ressurreição. Porque a gente vê que no mundo moderno a dificuldade com a crença em milagres, com a crença na ressurreição, que seria uma questão milagrosa, não adianta o cara dizer que é salvo, que tem fé em Cristo, crê que Cristo morreu no lugar dele, mas ele nega a ressurreição. É justamente como tu falou, a ressurreição é a prova de que ele venceu a morte. E que isso estava prometido no Antigo Testamento, o próprio apóstolo Paulo fala, né, que se a gente não crê na ressurreição, em vão é a nossa fé. Vai a nossa fé. Porque a gente não... tá tudo... Ali está a chave do vencer de Cristo sobre a morte, tanto da morte física quanto da morte espiritual. Então, a gente precisa crer, voltando lá no primeiro solo, na Escritura como um todo. Então, crer nos milagres de Cristo, porque os milagres também evidenciam o poder que ele tinha sobre a sua criação, sobre tudo que ele fez, e também na ressurreição dele, que esse talvez seja o ponto-chave, que não adianta crer simplesmente uma morte e não crer na ressurreição. E aí, voltando a esse ponto, a gente precisa sim, não é apenas crer em Cristo, mas assumi-lo como Senhor da nossa vida. Uma ideia de que ele não... E até se ele nos salvou, se ele tem direito sobre nós. Sim. E a gente, graças a Deus, porque é o próprio Deus que tem direito sobre nós, né? Mas a gente fica... não adianta a gente assumir isso e viver uma vida de qualquer jeito depois. Porque a gente entende que ao ele nos salvar e ao nos resgatar da nossa vida de pecado, aí sim ele nos aponta para a lei, para os mandamentos, para que a gente cumpra as ordenanças dele e como ele quer que o ser humano viva, o manual de instruções, digamos assim, que ele deu para a gente viver através, aí sim, do sacrifício de Cristo. Então a gente... A nossa natureza pecaminosa não é anulada, mas ela é vencida pela graça de Cristo, vencida pela fé que a gente deposita nele, e a gente assume ele como Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, a gente precisa cumprir os seus mandamentos. Então, por isso que não é, além de estranho, antibíblico, inclusive, a pessoa que diz que foi salva por Cristo e a vida continua a mesma coisa. Claro que a gente tem alguns pecados que a gente mais difícil de a gente abandonar, existem algumas coisas que é mais difícil da gente realmente transpor nesse sentido, mas há sempre a ideia do arrependimento e da tentativa de mudança de vida baseado na graça de Deus. E precisamos entender que a salvação
a palavra de Deus fala sobre liberdade, né? Gálatas fala sobre liberdade, mas também fala sobre uma ideia de que a salvação, ela só troca o senhorio, né? Porque antes nós éramos escravos do diabo, de Satanás, do pecado, e agora nós tornamos servos de Cristo Jesus. A diferença é que ser servo aqui é algo maravilhoso. Não é um fardo, não é algo pesado, né? Até porque o nosso fardo foi colocado sobre Cristo Jesus. Então nós agora trocamos de senhorio. Então, se trocamos de senhorio, nós não podemos dizer que somos de Cristo Jesus e não obedecemos Cristo Jesus. Né? Pelo contrário, a forma pela qual nós demonstramos que amamos a Ele, João capítulo 14 vai dizer isso, é obedecendo os seus mandamentos. Né? Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, e precisamos também destacar que a fé também é um dom de Deus, né? Não é algo que nós geramos dentro de nós, né? Potencializamos isso e conseguimos encontrar Deus. É o próprio Deus que coloca essa fé em nosso coração para que nós consigamos dizer, eu aceito o Senhor, né? eu me converto a Ti, e consequentemente essa conversão, essa transformação vai nos conduzir agora a nos submetermos a esse senhorio, a não dizermos assim, Deus me libertou, agora eu faço o que quiser com a minha vida, né? Pelo contrário, a conversão não é isso. E tem um trecho da Bíblia, agora eu não lembro qual, acho que é uma carta de Paulo, que ele inclusive vai rebatendo argumentos de pessoas que estavam, agora a graça me alcançou, agora me jogo nas cordas, vou pecar. E Paulo diz assim, quer dizer que a gente vai pecar mais porque a gente foi salvo? Não, pelo contrário. Agora sim que a gente vai evitar cada vez mais o pecado. Então, é importante, porque às vezes a gente pode... se a minha conta está zerada, Cristo me salvou, agora a minha vida é tranquila. Não, agora a vida é justamente de trabalho para Deus. Exato. E trabalhar para que Ele cresça na nossa vida e que a gente possa expor o Evangelho também para as outras pessoas através da nossa vida. Perfeito. É Romanos capítulo 13 que fala sobre isso. Né? Eu vou pecar agora, então eu vou pecar mais para superar da graça? De modo nenhum, né? Não. Pelo contrário, agora eu tenho que ter uma novidade de vida. E isso é bom nós tocarmos essa questão para desmistificarmos uma falsa informação que dizem sobre os reformados calvinistas, né? Dizendo, agora está salvo, pode pecar à vontade, né? Não tem mais preocupação com nada. Pelo contrário, né? A nossa fé ativa por Deus para a nossa salvação nos conduz justamente a isso. A reconhecermos a nossa pecaminosidade, a ideia da graça do Senhor que falamos agora há pouco, né? Reconhecemos a nossa pecaminosidade, reconhecemos que é a graça do Senhor que nos sustenta e nos humilharmos diante de Deus. Nos voltarmos o nosso coração a nos envolvermos numa relação verdadeira com o nosso Salvador. Então, é uma falsa afirmação dizer que o calvinista agora nem se importa mais com a vida dele. Pelo contrário, agora nós somos muito mais motivados a buscarmos uma vida de santidade. Então, não basta só dizer que temos fé. Nós precisamos nos envolvermos em obediência ao nosso Senhor e, consequentemente, reconhecer a autoridade das Escrituras, como você citou, né? E, na verdade, está tudo interligado, né? Não tem como você reparticionar os solas, né? Isso. Uma coisa vai puxando a outra e nos levando ao entendimento mais completo da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, no nosso contexto atual, né, nós temos, infelizmente, quase que um retornar àquilo que Lutero viveu, né? E, na verdade, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Tudo repetindo, né? Há uma ideia de um marketing sobre a fé, né? Mercado. Uma comercialização da fé, e não só em uma perspectiva fora do evangelicalismo, mas até mesmo dentro do contexto evangelical, nós infelizmente temos vivido essa ideia da comercialização da fé. É até uma ideia de que a fé misturada como se fosse uma espiritualidade. Todo o ser humano tem uma inclinação à espiritualidade. Nós temos essa inclinação, nós não conseguimos ser materialistas o tempo inteiro. Nós precisamos dessa indicação, desse buscar o transcendente. O problema é que o que tem sido feito é vender a fé de um jeito que seja palatável para que as pessoas possam se alimentar dessa inclinação que elas têm ao transcendente, mas sem muito compromisso, ou sem muita dificuldade.
Talvez não precise tomar a cruz e seguir a Cristo. Talvez ali se tu experimentar um pouquinho no fim de semana, um pouquinho, dá o teu dízimo na igreja, compra o CD gospel e tal, e deixa de ouvir a música secular. De repente, através dessas pequenas coisas, fica fácil de seguir uma vida cristã. E isso não deixa de ser uma mercantilização da fé. Sim. É uma forma de tu alcançar a salvação de um jeito mais baratinho, de um jeito mais fácil. Tira todo o poder, toda a dificuldade que foi o sacrifício de Cristo, toda a dificuldade tanto física quanto espiritual que ele passou, e aí acaba virando uma mercadoria. A fé vira uma mercadoria. Sim. E aí eu compro. E se vira uma mercadoria, se tem lá na esquina, oferece uma mercadoria mais barato. É bem a lei de oferta e procura. Sim, mais barato e melhor, eu vou lá comprar naquela. Sim. Aí aqui nessa outra oferecem de um jeito diferente, do jeito que eu me adapto mais. Aqui é mais pro jovem, aqui é mais pro senhor, aqui é mais... Vai acabar virando... o Cristo sai do centro e entra no centro os meus desejos. E aí a igreja vai se amoldando cada vez mais ao que dá certo. Então, se dá certo a gente pregar mais sobre prosperidade, vamos pregar mais sobre prosperidade. Porque a pessoa tá se espiritualizando com isso. Então, acaba... E isso, no fim das contas, vai levar até a eliminação completa de Cristo da igreja, como a gente vê, infelizmente, em alguns lugares. Né? Sim, sim. E Deus tem misericórdia nossa, né? Que também não caiamos nesse erro da igreja, né? Dessas igrejas evangelicais, de se envolver nessa mercantilização do evangelho. E que você possa também buscar de forma verdadeira e fiel a Cristo Jesus, o Senhor. Que a sua fé seja uma fé verdadeira, uma fé não vacilante, uma fé estabilizada ou firmada na rocha eterna, que é Cristo Jesus, o Senhor. Yuri, obrigado pela sua presença, pela nossa conversa, Deus abençoe, e continue conosco na nossa jornada aqui sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Deus abençoe e até mais.